Nosso resgate histórico de hoje é uma sugestão do nosso seguidor Arthur Cleitinho, de Santa Cruz do Sul. O monarca brasileiro que levou o Brasil, de seu tempo, ao patamar das nações mais respeitadas e importantes do mundo. Trata-se do monarca que guiou o país com sabedoria e patriotismo no segundo reinado brasileiro, o nosso querido Dom Pedro II. Mais poderoso do Brasil por quase 50 anos, era um gigante gentil, culto e apaixonado pela ciência. O imperador Dom Pedro II nasceu no Rio de Janeiro com um nome digno da realeza. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Ele não era só o imperador que ficou mais tempo no poder, foram 49 anos de reinado, mas também um verdadeiro intelectual. Tinha um amor profundo pelo conhecimento, falava diversos idiomas, trocava cartas com cientistas como Darwin e amava a fotografia a ponto de montar seu próprio laboratório no palácio. Casado com Teresa Cristina, teve 4 filhos, mas apenas as filhas sobreviveram à infância. De aparência marcante, Dom Pedro II tinha quase 1,90 m de altura, olhos azuis e grisalhos antes dos 45 anos. Um homem reservado, mas extremamente carismático. Mesmo sendo imperador, gostava de andar pelas ruas, visitar escolas e ouvir o povo. Foi exilado após a proclamação da República, mas nunca perdeu a admiração dos brasileiros. Seu legado não está só nos livros de história, está na educação, na ciência e no olhar moderno que ele deu a um império. Olá, bem-vindo ao canal Tubino Entrevista. Você que já é de casa, não esqueça de deixar o seu joinha e os seus comentários e divulgar o nosso trabalho de pesquisa para os seus amigos. Isso nos ajuda muito. Você que está chegando agora, aproveite esse início aí de vídeo para inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações, né? Isso ajuda a você estar sempre por dentro dos assuntos novos que trazemos no YouTube. Muito obrigado a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária, essa parceria que nos ajuda a chegar quinzenalmente até vocês, sempre com um assunto da mais alta relevância para o nosso crescimento pessoal. Dom Pedro II. Essa figura ilustre, esse brasileiro, esse patriota, quase esquecido hoje nas escolas brasileiras e pelo seu próprio povo. Hoje, o nosso programa faz um resgate histórico dessa personalidade tão ilustre que levou o nosso país aos patamares dos países mais respeitados e desenvolvidos do mundo. Vamos ao vídeo. Uma coisa que é inquestionável no Dom Pedro II é o amor dele à pátria. E como ele era a personificação da austeridade num país reconhecido por ser perdulário, por gastar de forma tão irresponsável dinheiro público. Ele andava com uma caderneta onde ele anotava item por item que ele queria conversar com os ministros, e os nomes que iam para aquela caderneta dele em questão de desafeto, de má gestão do dinheiro público, realmente tinham problemas com Dom Pedro II nesse quesito. E ele pontilhava suas benfeitorias para o Brasil, doando escolas, sempre fazendo questão de se desfazer de honrarias pessoais em prol de grandes construções do país, como a Escola Dom Pedro II, que até hoje é um símbolo. E ele era muito austero. Ele dispensou, por exemplo, a guarda imperial que foi criada por seu pai como um gasto desnecessário, e a República, em todo o seu vazio de significados, recria ela sob o nome de Dragões da Independência. Depois, ao assumir o trono com 15 anos incompletos, ele passou a participar das reuniões do Conselho de Estado, a assistir a todas as atividades da nação, a viajar pelo Brasil. E é impressionante como um menino com 15 anos equilibrou o Brasil, reuniu o Brasil. O Brasil, exatamente, os regentes viram que o Brasil estava caindo em um certo caos. Havia, inclusive, o risco de secessões, havia guerras dos farrapos no sul, havia as cabranagens, havia uma série de revoluções. Os regentes tiveram um bom senso entre o único meio evitar que o Brasil se divida é
a antecipação da maioridade desse menino. E a partir disso ele passou a viver o Brasil, suas contínuas viagens. Durante todo o período que ele governou, o Brasil praticamente não tinha censura, né? E aí entra aquela questão de que, em vista das outras tidas democracias, né, aqui da América, o Brasil era muito democrático. Muito se fala da Constituição de 1824, que dava superpoderes ao imperador por conta do poder moderador, mas se nós compararmos a Constituição de 1824 com as constituições, por exemplo, dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, nós éramos os mais democráticos, né? Havia, sim, uma liberdade de fala, né? E quando, inclusive, muitos jornais da época satirizavam a figura do imperador, né? E ele simplesmente falava, deixe que a imprensa fale, deixe, é para isso que existe a liberdade, né? E o imperador Dom Pedro II vai ser o homem da liberdade de culto religioso, vai ser o homem da liberdade de imprensa, né? Vai ser o homem de acesso à informação, né? Um homem que quer que as pessoas se informem, né? Ele quer fazer do Brasil um país, de fato, democrático, né? É lógico que não se compara o período histórico. A democracia do período imperial, certamente, é um contexto diferente da nossa democracia do século XXI. Dom Pedro II, para mim, é o maior estadista que o país já teve. Nós vivemos, né, talvez sempre tenhamos vivido crises em relação à representatividade política, sobretudo nos últimos 30 anos aí. Porque a República perdurou e nós estamos até hoje esperando que aconteça alguma coisa. E vamos ver o que vai acontecer, mas o Brasil hoje, nessa data, está com os três poderes absolutamente fora do contexto normal, a ponto do cidadão, que é um cidadão de bem, entender que ele tem o direito de fazer qualquer coisa errada, porque ele não tem nenhum exemplo. Nós nunca tivemos, após a queda do regime monárquico, um patriota como Dom Pedro II. E a vantagem do sistema monárquico também é essa, né? O monarca representa o povo. A monarquia é a alma do povo. O que as pessoas não entendem é isso. Eles veem a monarquia como um sistema como outro qualquer. Mas há um caráter, digamos assim, até metafísico na monarquia, que é muito importante, né? É um símbolo não só de poder, mas de representação e de amor pela nação. É coisa que o político que vem de não sei aonde não tem. Nenhum presidente vai ter a representatividade para um país que um monarca tem, porque ele encampa um tipo de responsabilidade que as repúblicas não têm. Ele então entra em choque com esse exército, com o ego inflado, não permitindo redução de soldos ou mesmo mudanças para a zona de fronteira. Imagina o que era uma zona de fronteira no século XIX com a Bolívia ou com o Peru, onde essas forças armadas teriam que estar. E para permanecerem na corte, para permanecerem com privilégios, para permanecerem alheios a essa austeridade do imperador, eles entraram em conflito, antes com o seu ministro Ouro Preto, ao qual eles destituíram enquanto ele estava em Petrópolis, e no momento que ele desce, covardemente, dão um golpe na família inteira. Não teve muito sentido essa proclamação que os militares fizeram, no momento em que não tinha nada a ver, houve apenas e tão somente a questão do governo na época, que por algumas razões não estavam contentes com o que ocorria, mas havia por trás de tudo isso, na realidade, da deposição de Dom Pedro II, uma luta, uma disputa do ponto de vista da escravidão. Por quê? Porque a escravidão, os negros, basicamente, eles não tinham, assim, uma condição de viver com dignidade. A República foi um improviso,
uma coisa que parece que permanece até os dias atuais. Uma coisa improvisada, mambembe, com uma série de episódios que nós podemos colocar como estapafúrdios. E o Brasil assistiu bestificado, segundo a expressão de Aristides Lobo, que foi o ministro do interior do primeiro governo de Deodoro, assistiu bestificado a proclamação da República, tinha apoio de 95% da população. E desde então, instaurou-se no nosso país uma república, a República dos Coronéis, onde o voto não tinha um efetivo exercício da democracia, que aliás era uma participação muito maior durante o Império e se tornou mais restrita durante o período republicano, inclusive com a disposição, o voto sendo aberto, capangas armados ao lado dessas urnas, e poderia ir desde uma ameaça física, um leve espancamento, até a efetivação de um assassinato contra pessoas que ousassem desafiar o domínio dos coronéis. Ele deu um último exemplo de honestidade. Que Deodoro, que não era republicano, e há no Arquivo Nacional uma carta dele ao seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, ele diz textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisa republicana, no Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Mas Deodoro, sabendo que o imperador, durante seus 49 anos, nunca havia tido a preocupação de acumular nenhum pecúlio, saía praticamente com a roupa do corpo, com o exílio, mandou o emissário lhe oferecendo uma dotação de 5.000 contos de réis para ter um exílio dourado. Era muito dinheiro. Se 1.000 réis era 0,9 gramas de ouro, 5.000 contos seria o equivalente a 4.500 quilos de ouro. É uma belíssima fortuna. O imperador perguntou ao emissário Deodoro de onde vem esse dinheiro. Lhe foi respondido do Tesouro Nacional. Por ordem de quem? Do Marechal Deodoro. Isso foi votado pelo parlamento? Não, uma ordem do Marechal Deodoro. Então não posso aceitar. Que nenhum brasileiro tem o direito de tocar em um vintém do Tesouro Nacional sem autorização do parlamento. Um pouco diferente hoje em dia. Pedro II era a personificação da resiliência. Ele lidou daquilo de forma muito sóbria. Ele parecia ter uma consciência quase que plena do que estava acontecendo naquele momento. A Teresa Cristina se sente profundamente triste e a princesa Isabel fica nervosa. Ela pede para se encontrar com os ministros dela, os conselheiros de Estado. Ela realmente quer dar uma solução para aquele momento decisivo para a família imperial. Mas é uma hora tensa, eles permanecem reclusos até serem deportados no meio da noite. Poucos dias depois de chegar a Lisboa, a Portugal, a nossa imperatriz faleceu num hotel na cidade do Porto. Dom Pedro II não tinha dinheiro para pagar a Zezé, sua esposa. Foi um português rico do Porto que pagou a Zezé, nossa imperatriz. Ele pega um país fragmentado, política e economicamente, desintegrado, porque várias das províncias tinham uma conexão direta com a metrópole, até o momento da independência. E no momento que ele sofre o triste golpe da República, ele deixa um país integrado, unificado por causa de um inimigo em comum, que foi o Solano Lopes e a Guerra do Paraguai e suas graves ofensas ao nosso país. E ele também, nós podemos dizer que economicamente deixa um país estável, com instituições que perduram até os dias de hoje. Tanto a Caixa Econômica criada por ele, em benefício dos escravos, para conseguirem se alforriar. Isso foi um grande problema que Pedro II também teve, de ser ele e sua família serem um país de abolicionistas e um país escravocrata. Então, antes da proclamação, o Brasil era um, óbvio, e depois virou outro, mas demorou um pouquinho do ponto de vista político. E por que isso? Mesmo com as contendas que haviam nos bastidores e nas capitais do Brasil, o Movimento Nordeste, onde o Antônio Conselheiro já percebeu que havia uma situação que a República começou a fazer algumas
tomadas de posições que não agradavam o povo, né? Começaram a confiscar, entre aspas, o que as pessoas tinham. E a justificativa é que agora você é um cidadão republicano. Ora, cidadão republicano, você vai me levar meus bois e minhas vacas porque a República precisa. Não era assim. Então, foi complicado. De início já, a inflação já disparou. Quando o Dom Pedro II tinha lá um tempo enorme, tempão, que ele manteve. Ele era, por exemplo, árbitro de ações internacionais, disputas entre França e Inglaterra, que sempre tiveram contendas, e eles confiavam na arbitragem do nosso imperador como uma pessoa que podia resolver os problemas e aceitariam os resultados, como foi feito. A integridade era outra, né? Ele mesmo, em determinados momentos, ele viajava, levava gente, e ele tinha direito, como tem qualquer presidente hoje, e como o rei, o imperador, a um soldo, um salário. Ele juntava isso, e quando ele viajava, ele usava esse dinheiro. E fazia com que as pessoas que o acompanhassem pagassem suas despesas ou ele ajudava de alguma maneira. De sorte que era muito diferente a postura, né? A República, a partir do instante que o golpe da República é feito, uma das premissas era que eles convocassem um plebiscito. Quando aconteceu de fazer um plebiscito em 93, que todo mundo estranhou, ninguém sabe até hoje por que aconteceu isso. E aí se resolveu fazer a consulta popular, prometido no artigo 7º do Decreto número 1 da República. Para que o povo escolhesse qual regime deveria ser seguido, o republicano ou o imperial. Mas nós não tínhamos nada, nós não tínhamos quadros, não tínhamos dinheiro, não tínhamos estrutura. Justamente por essa predileção dele pelas ciências, né, o Brasil vai ter estradas de ferro, o início de uma industrialização, né, a preocupação da mão de obra assalariada, né, lembrando muitas vezes que isso ia na contramão da economia da época, que dependia muito da mão de obra do trabalho escravo. Uma das frases mais emblemáticas do diário dele é que gasto inútil é furto à nação. E ele sempre fez questão de se pautar pela excelência no cuidado do seu país. Ele percorrendo lugares afastados, como o Parque Nacional do Caraça, ele fez questão, com o dinheiro do próprio bolso, de patrocinar o vitral principal que até hoje ornamenta a igreja neogótica que está no Parque Nacional do Caraça. E há várias cidades do interior de São Paulo, de Minas ou do Nordeste, onde ele pontilhou benfeitorias com dinheiro tirado do próprio bolso. Durante o segundo reinado, de 1840 a 1889, foram 49 anos de estabilidade política. Nenhuma ocasião houve golpe de Estado, estado de sítio, nem durante a Guerra do Paraguai, qualquer tipo de censura à imprensa. Nunca. Então ele deixa um país sem escravos, com inovações tecnológicas de ponta, muitas delas que o brasileiro só teve conhecimento através de suas visitas aos Estados Unidos e outras feiras científicas ao redor do globo. Inclusive ele era pen pal, né? Um companheiro de penas, de escrita, de cartas, de grandes mentes da época. É muito importante relembrar o fato também que uma vez Dom Pedro II andando pelas ruas da corte no Rio de Janeiro, acompanhado de um ministro, um escravo vinha pela mesma calçada, as calçadas estreitas, né, da corte, e esse escravo não fez menção de desviar da figura do imperador. E nisso Dom Pedro, ele desvia e dá passagem para o escravo nesta calçada. O que o ministro muito se admirou e falou, mas majestade, ele é apenas um escravo. É onde Dom Pedro replica e diz, a educação parte de nós devemos dar a educação. Então isso é próprio da herança que sua mãe, Dona Leopoldina, deixou, a ausência do preconceito racial e a ausência do preconceito social, que isso foi dignamente representado pela figura de Dom Pedro II.
não há nenhuma evidência de qualquer censura que Dom Pedro II tenha feito aos órgãos de imprensa. Ele chegou ao ponto de perdoar, inclusive, um atentado contra sua vida, quando saía de um teatro no Rio de Janeiro. Ele tinha ido a um concerto de violoncelo e, ao deixar o teatro, atiraram. Um republicano alcoolizado atirou contra a carruagem dele e ele prontamente fez questão que nada fosse registrado contra o indivíduo e perdoou aquilo completamente. Então foi um senhor, em Portugal, quando falamos um senhor, nós queremos dizer uma pessoa de muito respeito e de moral ilibada, que soube defender a sua dinastia, a sua família e os seus conterrâneos, o seu povo, os seus súditos. Uma pessoa realmente magnânima no seu viver modesto, no seu viver buscando falar com todos os povos, com todas as religiões, mostrando humanidade e mostrando, acima de tudo, que um soberano, um nobre, tem que servir antes de ser servido. De fato, ele elevou o nome dos seus ancestrais, de toda a sua dinastia e de toda a sua família. A família Bragança tem muito que se orgulhar do fruto que deu a essa terra, a esse Brasil. Imagine o que seria tentar se guiar por uma bússola sem os pontos cardeais. Você simplesmente não saberia em que direção está indo. Ficaria perdido e impotente diante das intempéries e calmaria sem fim. É isso que o Brasil fez com sua história. Nossas principais referências foram apagadas, destruídas, vilipendiadas. E entre tantos pontos falsos remarcados, estamos reencontrando aos poucos o nosso norte magnético.